volta com o nosso Conexão Jovem. E eu quero saber se você está acessando o nosso blog, está aqui o endereço, novotempo.org.br/Conexão Jovem. E agora chegou o momento de mandar um abraço para a galera que está conectada com a gente em todos os lugares aí do Brasil e do mundo também. E a primeira pessoa é Markson, de Manaus, falou que está muito feliz de ver. Assim, na semana passada você viu uma matéria muito legal sobre o IAI, que é o colégio interno que fica no meio da Amazônia. E ele falou que ficou muito feliz de rever o colégio que ele estudou há alguns anos. Ele falou também que curte muito Conexão Jovem e está sempre conectado com a gente. Um abraço, Markson, para você. Um super abraço também para a galera do Espírito Santo da igreja de Vila Velha. É isso mesmo, olha, em julho você vai conferir uma série que nós gravamos lá com esse pessoal, muito bacana. Mandar um abraço também para a galera do Ministério Discípulos, do NASP Campus 2, que sempre nos acompanha aqui no Conexão Jovem. Um forte abraço para vocês. E agora, Igor, chega aqui que a gente vai bater agora um papo cabeça. É isso mesmo, estamos em ano eleitoral. Você sabe a responsabilidade que a gente tem para mudar aí as coisas que não andam tão legais aqui no Brasil. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Rômulo, roda o VT. Se eu fosse presidente, eu aumentaria o salário dos professores que sofrem muito nesse Brasil. Se eu fosse presidente, eu criaria mais opções e mais oportunidades para o povo de emprego. Se eu fosse presidente, eu iria tentar melhorar a saúde pública do país, que está uma calamidade. Pronto, agora já posso falar o outro já. Ai, meu Deus, política é muito complicada. Acho que política é o desenvolvimento do poder no país, né? Aquilo que a gente... é o desenvolvimento da organização, da estrutura de organização do país, com pessoas que vão liderar, que já tem uma história junto com o povo de uma cidade, de um estado. São pessoas, assim, que desenvolvem um trabalho social. Eu acho que é mais pro lado do social. E eu não tenho nada a ver com política. Agora me diga uma coisa, aqui no Brasil a gente pode começar a votar a partir dos 16 anos. Você acha isso coerente? Eu acho. A pessoa já pode exercer seu dever de cidadão. Mas aí vai de cada um querer votar ou não. Agora, ser obrigado a votar. Bom, obrigação dá um ar de, sei lá, meio oprimir a pessoa, né? Acho que assim, acima da gente ser cristão, nós somos cidadãos. Então, com essa coisa de você ser obrigado a votar, eu acho que pressiona realmente a pessoa a ter que fazer uma coisa que às vezes ela não tem interesse. Então, a partir do momento que ela decide, não, eu tenho que votar por uma obrigação, ela não vai escolher. Ela vai olhar e falar assim, vou colocar em qualquer um só para eu ter em quem votar. E quando o voto acaba sendo livre, a pessoa já acaba pesquisando mais, a pessoa já tem mais uma noção, né, de democracia. Quais são os pré-requisitos para um governador levar, por exemplo, o seu voto? O que é que você leva em consideração? Olha, pra mim, se eu puder ter alguma noção da história daquele político ali, daquele candidato, eu vou querer saber o envolvimento dele em certos tipos de coisa básica, assim, no social, assim, do lugar, tipo educação. Eu quero saber se o cara é envolvido com a educação, se ele já desenvolveu algum projeto social. Você ser livre, tanto ter uma imprensa livre, onde o jornalista ele pode falar o que está acontecendo de errado, e direito de liberdade religiosa. Eu acho que a gente tem que pesquisar bastante se essa pessoa se o governante será um cristão, e ele apoia o que a gente acredita. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente não confia nela. Então essa questão de você saber o passado, saber toda a história é muito importante. Porque não tem como eu colocar alguém no poder e não vou votar na Thalita se eu não souber quem a Thalita é. Não adianta nada eu colocar uma pessoa que, só porque ele fez uma boa campanha política, não, vamos colocar ele lá. E aí no passado o cara matou, roubou e foi preso, aquela coisa toda. Então não vai resolver. Se eu não souber o passado dele, não vai adiantar. Além de tudo, né, isso aí, saber do passado e tal, eu acho que tem que analisar bem a campanha dele. Se for uma campanha que ele promete coisas assim, impossíveis, inacessíveis, eu acho que já é uma boa pra eu não votar nele. Se eu fosse presidente, eu investi tudo que eu pudesse na educação básica, para ensinar as crianças a gostarem de ler, a gostar de assistir bons programas desde o começo, para que a gente tivesse adultos mais conscientes. Nesse período, assim, a gente entra no período eleitoral, onde começam as campanhas e tal. É fácil se deixar levar pela publicidade,
A publicidade está aí para convencer a gente. O objetivo deles é vender o produto, que no caso é o político. Então, se a gente não tiver uma cabeça consciente, analisar os fatos, a gente vota no primeiro. E o que fazer para não se deixar levar por essa influência? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que às vezes a pessoa, o político, ele tem os patrocinadores dele, né? Então, assim, às vezes nem sempre o melhor político tenha os melhores patrocinadores para a campanha dele. Então, eu penso assim, quantas vezes a gente já não viu um mau político, um mau candidato com uma campanha espetacular, entendeu? Que, tipo, convence todo mundo e mostra muita coisa, e mostra muitas imagens, que comove as pessoas e tudo. Eu acho que a gente tem que saber dissociar as coisas, sabe? A pessoa, ali o candidato, da campanha dele. Você também pode descobrir quais são as técnicas de convencimento. Por exemplo, o que o publicitário, o que o marqueteiro vai usar para me convencer? Por exemplo, você nunca vê político por aí comendo em padaria. Na época de eleição ele vai comer com o povo na padaria. O jeito que ele tirou a foto, a posição da câmera, a cor da roupa dele, a gravata vermelha. Todo político vai estar com gravata vermelha e blusa branca. Ou quer mostrar que o cara é um trabalhador, ele não vai estar de terno, ele vai estar com a manga dobrada. Você descobrir, pesquisar como é que o publicitário, como é que o marqueteiro faz para essa pessoa aparentar. Talvez ela pode até ser, mas tomar cuidado com as aparências e as técnicas que esses profissionais usam para nos convencer. Bem ou mal, a Bíblia fala que todo governador, todo político, ele entra no poder com a permissão de Deus. O que é que vocês me falam sobre isso? Nossa, que difícil no mundo corrupto que a gente tem hoje. Assim, na verdade, a gente tem escolhas a fazer e Deus guia, assim, as pessoas a escolherem certas coisas. Eu acredito que, assim, geralmente a gente tem que falar, eu vou escolher o menos pior, que é o que a política prega hoje. Então, eu acho que na hora da gente votar, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa da orientação divina, para Deus guiar mesmo, porque se não for Deus que colocar o político certo, o país vai piorar. Na verdade, a gente tem que olhar a história do mundo, assim. A gente que é cristão, a gente se baseia na Bíblia ali. A gente sabe que as coisas estão caminhando para um fim. E o fim não vai ser perfeito, o fim não vai ser de paz e de grandes melhores. Então, assim, Deus provou a Jó, né? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e destruísse tudo que ele tinha. Então, eu acho que Deus pode permitir um mal político? Pode, para provar a gente como cristão, às vezes com alguma dificuldade que a gente vai ter, a gente vai faltar dinheiro para nossa família e tudo, Deus pode permitir isso também. E a gente tem que ter a consciência também de que vai entrar gente que vai complicar a nossa vida, sabe? Que a gente não tá caminhando para melhor, a gente tá caminhando pro fim. Pode ser pior, como pode melhorar, né? E se cada um, né, pedisse a orientação divina na hora de ir lá e colocar o dedinho, e não só colocar o dedinho e votar consciente, tem sim uma grande chance de melhora. É isso aí, espero que você tenha curtido as nossas matérias de hoje. Quem já está aqui ao meu lado é o nosso amigo pastor Alexandre. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lula. Sempre aqui com a gente. Muito bom estar aqui, gosto muito de estar aqui. Seja bem-vindo, a gente também curte muito sua presença aqui. Obrigado. Volte mais vezes, viu? Obrigado, quando vão nos chamar, estamos aqui. Ok, então pastor, o jovem cristão, ele tem mais obrigação e responsabilidade social de exercer a cidadania do que os outros jovens? Olha, por duas razões, né? Primeiro, porque é o seguinte, ele está inserido na pátria terrestre, né? E ele é um exemplo nessa pátria terrestre de bom cidadão. E segundo, porque ele tem a visão da pátria celestial. Quer dizer, no fim das contas, é o que a gente faz aqui que diz realmente para o mundo e para Deus quem realmente nós somos, né? Então é realmente uma responsabilidade. Aliás, cidadania hoje é tudo, né? Cidadania hoje, agir como um bom cidadão, ter responsabilidade social, faz a diferença no meio social, faz a diferença não só para quem é atendido, mas para quem faz também, né? Para a família, etc. A gente está em ano eleitoral e tem muita gente que tem que, 16 anos, já tem que chegar e votar. Você teve essa maturidade também de saber que você ia votar e tal? Sim, eu não comecei a votar com 16, né? Porque essa lei é um pouco mais recente e tal, mas eu comecei a votar cedo, né? E é importante a nossa juventude estar inserida no consenso e no conhecimento político do nosso país. Principalmente na hora de escolher um candidato. Sabe, a gente tem que escolher alguém que tenha um perfil bom, um perfil que vá atender não só os interesses cristãos,
mas aos bons interesses sociais também, né? Alimentação, moradia, respeito pelo povo, cumprimento dos direitos da nação. Então isso é muito importante. O histórico político é outra coisa muito importante. A gente tem que estar de olho em noticiário, a gente tem que estar de olho nas coisas ruins que acontecem, lógico, não tem como evitar, mas principalmente nas coisas boas. Tem muito projeto lei bom, tem muita gente que busca fazer o melhor nesse meio político. Entende? Quer dizer, aliás, assim, meio político geralmente tem aquele estigma, né? Político é ruim. Acho que coisas complicadas e ruins tem em qualquer meio, social, político, teológico, o que quer que seja. Mas tem um lado bom da coisa e é um bom lado, e a gente tem que estar de olho nisso, Luciana. Há um texto aqui na Palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso? Que eu acho muito legal a gente citar pelo seguinte: aparentemente é a gente que escolhe. No final das contas, você tem o direito do voto, você também, mas no final, o livro, a Palavra do Senhor, Daniel capítulo 2, verso 21, diz assim: é Deus, né, no caso aqui, que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. No fim das contas, Deus está no controle de tudo. Nós temos a nossa responsabilidade aqui nessa terra, mas Deus está no comando da história, e a gente tem que estar muito ligado nisso, porque isso é maravilhoso. Pelo seguinte: Deus está no comando do mundo, no comando de todas as coisas, mas individualmente Ele dirige a sua vida. Ele dirige a sua vida e a minha vida. Isso é segurança. Nós estamos vivendo num mundo de insegurança social. Hoje, quem precisava, às vezes, estar tolhido da liberdade está solto. E quem poderia exercer o direito da liberdade está trancado dentro de casa com medo de sair na rua. Mas Deus está no controle de tudo. E Ele não só no controle espiritual de todas as coisas, mas no controle social também. Deus é o grande governante desse universo todo e certamente Ele vai nos iluminar a colocarmos boas pessoas para estarmos na nossa liderança aqui nessa terra. Procure alguém com um perfil cristão, procure alguém com um perfil que tenha projetos sociais para atender a nossa sociedade nas suas necessidades. Beleza, então fica aí a nossa orientação aqui para esse ano eleitoral, não é isso, pastor? Luciana, é isso aí. Pastor, muito obrigada, viu? Muito bom estar aqui, viu?